Olá pessoal, meu nome é Antônio. Na aula de hoje a gente vai continuar falando de harmonia, especialmente ampliando o que a gente já sabe sobre campos harmônicos. Então, 2 aulas atrás eu trouxe para você o conceito de campo harmônico, eu falei, é o conjunto de acordes que a gente consegue fazer com as notas de uma determinada escala, e a partir daí a gente se restringiu à escala maior, a gente está usando Dó maior para facilitar a visualização aí acima. E na aula em que eu te trouxe o conceito introdutório, a gente falou do campo harmônico em tríades. Beleza, já dá para eu fazer harmonia com tríades. Na última aula eu falei para vocês do campo harmônico em tétrades. E hoje a gente vai continuar esse desenvolvimento, a gente vai acrescentar outras terças acima dessas que a gente já tem, mas a gente não vai fazer de uma por uma. Hoje a gente vai falar de todas as extensões disponíveis para um acorde. É coisa que na música tradicional de concerto europeia, você já via Ravel e Debussy usando ali no final do século XIX e começo do século XX, e que hoje para nós está muito associada a algumas linguagens como o jazz e a bossa nova. Então, só de eu tocar os acordes aqui, você já vai entender do que eu estou falando. Olha que legal, olha a quantidade de notas que estão aparecendo aí. Quais notas eu estou usando? Será que elas funcionam? Será que não? Elas são normalmente usadas? Por quê? É disso que a gente vai falar hoje. Então lembrando, vá dando pause no vídeo, vá fazendo as suas anotações aí, porque é bastante coisa. Então, o conceito de campo harmônico está dado, é o conjunto de acordes, e eu imagino que você já até adivinhou o que a gente vai fazer aqui. Quando eu tenho uma tríade e acrescento mais uma terça nela, expando para uma tétrade. Se eu acrescento mais uma terça, talvez fosse chamado de pentade isso aqui, um acorde de 5 notas, mas não é um termo muito usual. O que eu falo é que é um acorde mais extenso, um acorde de nona. Muito bem, então a gente vai falar acorde a acorde, quais que são as extensões mais usuais de serem usadas dentro deles. Lembrando, os termos diatônico e cromático, o que eles significam? Diatônico é tudo aquilo que está dentro da minha escala combinada, da minha escala principal. E cromático é aquilo que está fora dela, seja uma nota ou seja um acorde. A gente só vai falar, então, dos acordes diatônicos de Dó, eu vou falar então, e é importante que você lembre disso, Dó maior, Ré menor, Mi menor. É importante que você lembre a qualidade de cada acorde aí, de cada grau da escala. E é importante que você esteja familiarizado com os intervalos. Tá? Então, se você estiver sofrendo um pouco para acompanhar o que eu estou falando aqui, vá dando pause, lógico. Mas talvez isso se deva ao fato de que você ainda tenha que contar os intervalos. Se estiver apanhando por conta disso aí, resolva a questão dos intervalos, foco nisso. Eu acredito que, da mesma forma como foi para mim, esse pode ser a sua dificuldade aí. Então vamos lá. Isso daqui funciona. Só na orelhada você fala, meu, soa bem. Isso aqui também. Você fala, ok, já consigo deduzir que isso daqui é a minha próxima terça acrescentada, isso daqui é uma nona, né? Oitava, nona. Que nona? A nona diatônica, a nona que pertence à escala. Nesse caso é uma nona maior. Muito bem. Então eu tenho aqui um Dó maior com sétima maior, nona. Não preciso falar nada da nona na cifra, só o 9. O 9 sozinho já me diz que é uma nona maior. Agora, olha isso daqui. Essa aqui, a 11ª desse acorde, não é uma tensão utilizada aqui. Por quê? Ela gera esse problema, essa dissonância muito severa com a terça do acorde. E também isso daqui. A gente vai ver quando a gente vai falando de acordes dominantes que isso daqui é uma tensão que não sugere ponto de chegada. Isso daqui sugere tensão para ser resolvido, né? Ela pede um ponto de chegada. E ela não é um ponto de chegada. Já que o meu 1... isso daqui é um ponto de chegada, eu vou evitar isso daqui dentro do meu acorde. Então, o que eu faço? Olha que legal. Repare que já no meu primeiro acorde eu tenho uma extensão que não é diatônica, uma extensão cromática, ok? Para quem gosta de improvisação, a gente vai ver mais pra frente que não é à toa que sobre um acorde 1 a gente fala, use o modo lídio. Porque eu escapo disso daqui. Ok? Então, não liga se você não entendeu o que eu estou falando agora, mais para frente isso daqui vai fazer sentido. Essa é uma extensão super bonita de se usar, então, nona, 11ª aumentada,
e 13ª, que eu vou chamar de sexta. Então, quando eu colocar na cifra um 6zinho sobre um acorde 1, isso significa adicione a sexta. Então, acorde 1, Dó maior com sétima maior, nona, 11ª aumentada e sexta. Que, ok, é uma 13ª, né? Um intervalo gigantesco aqui, no entanto, na cifra ele é chamado de sexta por convenção. Quando estiver sobre o acorde 1, a gente vai ver que tem um acorde aí em que isso é diferente. Seguindo, essa foi a minha tríade, adicionei mais uma terça aqui em cima das que eu já tinha, vou continuar fazendo isso. Adicionei mais uma. Quem que é esse intervalo aqui? É a nona de Ré, diatônica, porque é a nota que pertence à minha escala. E qual que é o intervalo rolando aqui? Oitava, nona maior. Então eu tenho aqui um Ré menor com sétima menor e nona maior. O que é usual de se colocar sobre esse acorde também? Que intervalo que é isso daqui? Uma 11ª justa. Isso daqui também funciona. E se você tiver bem de boa vontade, isso aqui também funciona. Isso também é uma 13ª, só que eu vou chamar de sexta. Sobre um acorde 2 eu também chamo de sexta. E essa extensão aqui, segundo a bibliografia que a gente usa, que está aí na descrição, ela é usada com mais parcimônia, porque ela também gera esse intervalo aqui, que a gente vai ver mais para frente, que é um intervalo de muita tensão. Então, olha lá se você não vai exagerar nisso daqui, porque o 2 também não é um acorde lá tão tenso. Então, usa-se a sexta, mas com alguma moderação aí. Seguindo, essa era a minha tríade sobre o terceiro grau, tétrade. Se eu for simplesmente adicionando terças diatônicas aqui, eu vou de novo ter essa dissonância severa. Então, também sobre o 3, eu não uso o quarto grau da escala, eu uso o quarto grau sustenizado. Quem vai ser isso daqui? Em relação ao Mi, oitava, nona. Então, sobre o meu 3 menor, Mi menor com sétima menor, nona maior. Isso daqui também é usual, que é a minha 11ª. Então, Mi lá normalmente é uma quarta, aqui é uma 11ª. E isso aqui, que seria a próxima terça diatônica aí, não é uma coisa tão usual, tá? Você vai ver que alguns autores até defendem da gente usar isso daqui. Mais uma extensão que não é diatônica, que é cromática. Então, isso daqui talvez funcione melhor do que se eu usar o meu Dó natural, para uma escala para improvisar e tal, mas a gente não está falando de improvisação, trazendo esse tema à tona, porque lá na frente a gente vai conectar com ele. Então, isso daqui, extensões de um acorde 3, isso daqui também, e se você quiser ir mais longe, experimenta com isso daqui. Que extensão que é essa? 13ª maior, é como se fosse uma sexta maior, só que lá em cima. Legal. Continuando, quarto grau, essa era a minha tríade, essa é a minha tétrade, nona, 11ª aumentada e 13ª, que aqui eu também vou chamar de sexta. Repare, meu quarto grau era um acorde maior com sétima maior, assim como o meu primeiro. E não por acaso cabem as mesmas extensões nele. Nona, 11ª aumentada, 13ª. Nona, 11ª aumentada, 13ª. Continuando, meu quinto grau, atenção que esse daqui é importante. Todos são importantes, mas presta atenção nesse que esse é especial. Tríade, tétrade, coloquei a nona. Se eu for acrescentando terças aqui diatônicas, eu vou ter então isso. E isso eu não uso sobre esse acorde. Por quê? O quinto grau, como a gente já mencionou, mas não aprofundou, é um acorde de tensão. É um acorde que eu chamo de acorde dominante. É o acorde do... E ele pede isso daqui. É um acorde que gera conflito, que gera tensão do ponto de vista do discurso musical. Se eu uso isso daqui, eu estou chocando com uma das notas responsáveis pela criação da tensão. A tensão se cria entre essas duas notas. Já falamos dela em outros momentos, né?
isso daqui está descaracterizando. Se eu uso uma quarta, ou seja, uma 11ª, se eu uso uma quarta nesse acorde, ele vai soar desse jeito. E aí ele pede. Se eu uso o Dó, portanto, eu estou transformando ele num acorde sus. Não importa se você não está entendendo isso agora. O que importa é, eu só estou dando uma breve explicação de por que eu não vou simplesmente acrescentar terças a mais. Porque eu vou gerar alguns choques que eu não quero. Eu quero que esse acorde seja puramente tensão. Então, isso funciona, isso não funciona. O que mais que funciona? No acorde dominante, tudo funciona enquanto extensão, exceto a quarta. Sol, Dó é uma quarta, né? Nesse caso aqui é uma 11ª, mas segue valendo, né? Porque ela choca com a terça. Não cabe, então, no acorde dominante a quarta e a 7ª maior. Por quê? A minha 7ª do acorde vai chocar com ela também. Eu preciso, num acorde dominante, de terça maior e 7ª menor. São essas as notas. Terça maior, 7ª menor. Eu não posso, no meu processo de expansão desse acorde, ferir essas duas notas. Agora, presta atenção nisso. Todo o resto funciona. Todas as outras notas vão funcionar. As que pertencem a Dó, as que não pertencem. Por quê? Esse é um acorde, como eu disse, de tensão. Então, se eu colocar sobre esse Sol isso daqui, olha quantas extensões eu estou colocando que não pertencem a Dó. Mas olha que interessante, ele me sugere uma resolução em outro lugar, aliás, em outro modo, que não Dó maior. Por quê? Eu usei muitas extensões de Dó menor. Essas notas aqui que eu estou usando, elas sugerem para o ouvinte, falam, olha, a gente talvez esteja flertando com um campo harmônico diferente do usual. Então isso daqui são extensões que sugerem para uma resolução num campo menor. Mas não necessariamente obrigam que você resolva ali. Você pode muito bem fazer isso daqui. Tá? Então você já vai começar a jogar com umas ambiguidades aí do sistema tonal. Mais uma peculiaridade sobre o dominante. É um tipo de acorde em que, usualmente, em linguagens como o jazz e a bossa nova, a gente troca a quinta do acorde pela sexta. E mais uma convenção. Nesse caso, a gente vai chamar essa sexta de 13ª. Tá? Então, se você encontrar aí G13 em alguma partitura, pá, opa, isso daí é um acorde dominante. Tá? O 13 sempre me indica que é um acorde dominante. E ele me indica que o quê? Eu vou tirar fora a quinta e vou colocar a sexta. Qual sexta? Sexta menor ou sexta maior, e nela eu vou me referir a ela como 13ª. Por quê? Convenção. Todos os outros acordes eu falei, põe a sexta, mesmo que seja uma 13ª aqui no 1, né? Eu vou chamar ela de sexta. Dominante eu chamo de 13ª. Continuando. Sexto grau, menor, essa era a minha tríade. Tétrade, nona, 11ª. Aqui eu vou chocar, eu vou gerar muita tensão nesse acorde, que não é um acorde de tensão, é um acorde de resolução. Não quero então isso daqui, eu quero... Legal. O que funciona então sobre o sexto grau? Sobre um acorde menor, com 7ª menor. A nona funciona, a 11ª funciona e a 13ª ou sexta também funciona. Detalhe, aqui eu também vou chamar ela de sexta. Continuando, esse 7º acorde aqui, eu tenho uma tríade menor, bemol 5, 7ª menor. O que usualmente se coloca sobre esse acorde aqui? O autor que eu gosto de seguir, ele orienta da seguinte forma. Normalmente sobre esse acorde se coloca a 11ª, que é uma quarta, e a 13ª bemol, uma sexta menor. Essas são extensões bem usuais desse acorde. A gente vai ver mais pra frente que esse acorde aqui, normalmente, ele não é visto como um 7, ele é visto como um 2 de alguém. De quem que ele seria o 2? 2 disso daqui. Se você entendeu o que eu falei, ótimo. Se você não entendeu, não se preocupe. Como eu disse, essa é uma aula que está mirando numa sonoridade muito
muito mais interessante, muito mais cheia de detalhes e, portanto, a gente vai começar a falar desses assuntos, mas o que é importante agora é que você entenda só as extensões. Então, recapitulando, acorde maior com sétima maior, seja ele o 4 ou o 1, isso daqui vai funcionar. Acorde menor com sétima menor, isso aqui vai funcionar. Não pesa a mão muito nisso daqui, na sexta, porque ela gera uma tensão ali. No terceiro grau, isso aqui super vai funcionar. Caso você queira expandir um pouco, experimenta isso, vê o que você acha da sonoridade, da sexta sobre o acorde. Quarto grau, quinto grau, tudo vai funcionar, exceto isso, que é a quarta do acorde e a sétima maior. De resto, toda a escala cromática vai funcionar. Sexto grau, sétimo grau. Legal. Agora você tem um campo harmônico muito de gente grande, né? Você é capaz de formar algumas... esses grandes acordes com essas grandes extensões. Você fala, meu, a música é bonita, mas só um acorde já é alguma coisa que me chama a atenção. Esse é um som que vale a pena você saber como fazer. Até a próxima.